E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente fazer uma avaliação, um balanço aqui de todos os jogadores do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2023, quais foram os melhores, quais foram os piores. Se você acompanha sempre o canal, tá ciente que após cada partida, a gente faz a live aqui no canal, e nesse Campeonato Brasileiro, finalmente eu consegui ter um mínimo de disciplina para anotar as notas que eu atribuo para os atletas após cada partida. Então a gente fez aqui a média, de todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, as notas que foram computadas para todos os jogadores. Inclusive estou deixando a planilha na descrição do vídeo para quem quiser conferir as notas rodada a rodada, tá? E preciso agradecer muito ao Rodrigo Pimenta pela ajuda fazendo os gráficos aqui, com alguma questão bem interessante que a gente vai falar mais no final do vídeo sobre, digamos assim, a contribuição de cada jogador na temporada também. Então muito obrigado, Rodrigão. Vamos aí aos números em si. Mas antes, espacinho aberto para aquele merchan, que esse vídeo também é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar aí pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. O valor que você investir até R$200, a Betfair dobra para você utilizar na forma de bônus lá no site. E hoje é domingão, que eu tô publicando esse vídeo, tem aposta grátis para todos os clientes da Betfair, tanto no sábado quanto no domingo. No meu caso são R$2, tem gente que recebe um valor diferente, mas todo final de semana a Betfair te dá essa oportunidade, de apostar num jogo aí, fazer uma múltipla, e correr o risco de você ganhar uma moeda a partir dos seus palpites e dos seus conhecimentos sobre futebol. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade para se divertir. Acho importante começar com esse gráfico, falando aí da quantidade de jogos avaliados de cada um dos jogadores. Vocês podem ver que o atleta mais presente foi o Rafael Cabral, que jogou em 37 das 38 partidas, e ele foi avaliado, ele teve nota atribuída em todas as 37 partidas. Por que é importante esclarecer isso? Alguns atletas aí que têm um número menor de partidas até entraram em mais jogos, mas tem aquela questão de às vezes o cara entrar ali nos 40 do segundo tempo e não gerar impacto nenhum na partida, então eu deixo ele sem nota. E no caso do jogador ficar sem nota, é como se ele nem tivesse entrado em campo, como se ele nem tivesse jogado. Então por isso que esse primeiro gráfico é importante para entender que às vezes tem jogador que teve mais partida. Por exemplo, Daniel Júnior, Stênio, esses caras entraram em várias partidas na reta final, mas foram avaliados menos vezes do que o número de partidas que eles participaram. Entendido? E esse gráfico serve também para a gente entender a constância de alguns jogadores que foram titulares do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, O Rafael Cabral, Luciano Castan, Marlon, Bruno Rodrigues, Felipe Machado, William, Matheus Vital, Neres, Wesley e Matheus Jussa. Esses caras fecham aí o top 10, e a gente pode dizer que eles realmente fizeram aí parte da espinha dorsal do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, Não que tenha sido uma espinha dorsal muito satisfatória. Gostaria de chamar a atenção também para o Arthur Gomes, que é um jogador que foi contratado no meio do ano, mas teve 20 partidas no Campeonato Brasileiro, então é um cara que teve sempre envolvido nos jogos. O Gilberto, que foi afastado, e nem fez parte do Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro, é um jogador que não pode reclamar de falta de oportunidades, porque ele foi avaliado em 20 partidas, a maioria como titular. Fica claro também que o Lucas Oliveira, que era um titular do time no primeiro semestre e até boa parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, perdeu espaço, o Neres tomou a posição dele, o Lucas Oliveira terminou bem em baixa a temporada. E lá no finalzinho do ranking, os atletas que tiveram menos partidas avaliadas, o Fernando e o goleiro Anderson de fato só entraram uma vez em campo, o zagueiro Reinaldo só jogou 2 partidas, o Rafael Bilu também só 2 jogos, o Fernando Henrique até jogou mais vezes, mas não teve nota. E entram aí jogadores que participaram do início do Campeonato Brasileiro, mas deixaram o Cruzeiro ainda na janela do meio do ano, Caso do lateral Igor Formiga e do volante Richard, que chama muito atenção, porque nesse segundo gráfico da nota média final, nós vemos que o Richard foi o atleta que teve a melhor avaliação entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. Nota 7,75, tendo jogado apenas 4 partidas. Com a camisa do Cruzeiro, o Richard jogou 6 partidas, mas no Campeonato Brasileiro 4 vezes, e foi aquele momento positivo do Cruzeiro, de início de Campeonato Brasileiro com o técnico Pepa, de vitórias. O Richard estava muito bem. No Brasileiro ele não fez gol, O gol que ele marcou contra o Náutico foi na Copa do Brasil, mas teve uma nota muito boa. E é interessante que o top 5 é marcado por jogadores que participaram de poucas partidas, além do Richard, Rafael Bilu, goleiro Anderson, zagueiro Reinaldo e o próprio Japa, que tem uma nota
nota boa, aí 6,93, mas em 7 partidas. E sempre que a gente está falando de uma nota por média, né, a gente deve lembrar que quanto maior o número de partidas em questão, menor é a distorção por um jogo fora da curva, né? Por exemplo, o Rafael Cabral recebeu nota 0 em algum momento aí por atuações ruins nesse Campeonato Brasileiro, como também ganhou 10 em outros momentos. Mas como ele teve um número muito grande de partida, essa nota 0 impacta muito menos do que impactaria num jogador que fez 3 ou 5 jogos. E vocês podem ver que as notas ficaram aí acima de 4 e abaixo de 8, né? Justamente porque tem essa questão de uma distorção. A nota 0 realmente é para quando o cara faz uma partida muito ruim, né? Que ele impacta de forma muito decisiva o time, né? O resultado como um todo. E a nota 10 também só vai ser atribuída em momentos que o cara faz a diferença, né? E aí muitas vezes a gente tem uma subjetividade, até porque as notas são aplicadas por mim e eu não sou uma pessoa absolutamente dotada de todo conhecimento ou incapaz de cometer injustiças. Não é o caso. Mas o fato de ser uma média, né? Uma soma aí de 38 rodadas, né? Das notas que os jogadores vão recebendo, ela tenta de alguma forma dirimir aí essas incorreções, essas imprecisões, né? E no final das contas eu acho que o resultado ficou até mais ou menos satisfatório, especialmente considerando que ninguém do Cruzeiro fez aí um campeonato brasileiro espetacular, brilhante, para ter uma média altíssima. E acho que vale a pena a gente prestar atenção nos jogadores que tiveram médias mais baixas, né? Especialmente o pessoal que teve abaixo de 5 aí. Wesley, por exemplo, um cara que jogou muito. Rafael Papagaio também recebeu as oportunidades e mais perdeu chance de gol do que fez, né? Ele marcou inclusive só um gol. Paulo Vitor, que não conseguiu mostrar nada. O Igor Formiga, que até já deixou o clube, teve pelo menos uma assistência no Brasileiro. O Gilberto, que não fez uma boa temporada definitivamente. O Henrique Ceifador também deixou o Cruzeiro ainda no meio do ano. Elibelton Palacios, um lateral direito que decepcionou bastante, né? Não que a gente esperasse muito, mas o que ele entregou foi muito fraco. E o Fernando Henrique, né? Um volante que se criou muita expectativa, acabou jogando poucas vezes. Quando o jogador comete uma falha grave, igual o Fernando Henrique cometeu contra o Atlético Paranaense, falhando de forma decisiva no gol deles, isso acabou dando uma achatada, né? Uma diminuída na nota média dele, que acabou fechando aí como a pior nota média, mas sinceramente o Fernando Henrique não foi o pior jogador do Campeonato Brasileiro, né? Muito menos o pior do Cruzeiro. Definitivamente não foi, mas a nota média com suas correções e incorreções ficou dessa forma. E por isso que esse gráfico aqui se torna tão interessante, ó, a nota média dos jogadores que foram mais utilizados pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, jogadores que atuaram pelo menos 1/3 das partidas, né, que fizeram mais de 13 jogos no Campeonato Brasileiro, tendo notas consideradas. E quando a gente faz esse recorte, as distorções são reduzidas de forma bem significativa, né, a gente tendo aí o Lucas Silva como jogador com a melhor média, me parece coerente pelo que ele fez nos jogos. Da mesma forma, o Gilberto sendo a maior decepção, um jogador que inclusive nem está mais no Cruzeiro, nem esteve no Cruzeiro na reta final, foi afastado, sabe-se lá por quê, né? A história nunca foi bem explicada. E entre os atletas que jogaram mais de 1/3 do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, Lucas Silva, William, Matheus Pereira, Rafael Cabral e Matheus Jussa formam o top 5, inclusive os únicos atletas com média acima de 6. E o Matheus Jussa estando presente nessa lista me pegou de surpresa, tá? É um jogador que eu, pelo menos, né, se for para montar um elenco do ano que vem, você acha que o Jussa fica? Não acho que seja o melhor dos cenários, não é um jogador que tenha me encantado, embora tenha sido bem útil para o Cruzeiro durante esse Campeonato Brasileiro, né? Sem o Jussa, talvez a gente teria até caído, né? Porque aquele meio campo do Cruzeiro, quando o Richard saiu, ficou desesperador, né? O Neto Moura, o Machado não foram bem, o Jussa conseguiu estancar a sangria e o nosso meio campo passou a ser minimamente seguro, né? A gente parou de tomar tanto gol e acabou fechando o Brasileiro com a melhor defesa ao lado do rival. E entre os jogadores mais avaliados, as 5 piores notas, né? Gilberto, Wesley, Lucas Oliveira, Matheus Vital e Arthur Gomes. Nesse departamento eu acho que não tivemos nenhuma surpresa, né? Porque são 3 atacantes que foram bem aproveitados e os 3 atacantes que mais desperdiçaram chances claras de gol pelo Cruzeiro na temporada, né? O Gilberto, Wesley e Arthur Gomes ficaram devendo demais. O Matheus Vital, um meia pouquíssimo produtivo durante a temporada, né? Um jogador que realmente fez muito menos do que quem contratou esperava. Eu não esperava muita coisa dele, ele entregou mais ou menos o que ele já entregava nos outros clubes, que é muito pouco. E o Lucas Oliveira, né, que começou bem a temporada, valorizado, né, foi comprado pelo Cruzeiro depois da ótima Série B,
mas caiu muito durante o ano e termina como quarta opção da zaga, foi ultrapassado pelo Neres e pelo João Marcelo. Esse é o mesmo gráfico da média geral que a gente mostrou anteriormente, mas com um destaque aí para os atletas que são formados na categoria de base do Cruzeiro, né? Estão colocados aí nessa cor dourada, e certamente vale um destaque aí para Japa, Robert e Kaique, né? Que tiveram uma média positiva, embora tenham feito poucas partidas, todos jogaram menos de 10 vezes pelo Cruzeiro, mas tiveram boa média. O Fernando e o Daniel Júnior ficaram com essa média 6, mas tiveram apenas um jogo avaliado cada um, né? E a gente tem aí Stênio e Ian Lucas, que não tiveram boa média, mas aí vale destacar que também tiveram um número baixo de partidas avaliadas, né? O Cruzeiro utilizou muito pouco a sua base nessa temporada, especialmente na época do técnico Pepa, né? Já nessa reta final com Paulo Autuori e Fernando Seabra, os crias tiveram uma presença mais interessante e deram uma boa resposta, né? Especialmente o Japa e o Robert acabaram sendo até decisivos em algumas partidas que livraram o Cruzeiro de nova queda para a Série B. E esse último gráfico, que considera apenas os atletas que jogaram mais de um terço das partidas, é uma viagem muito doida do Rodrigo, mas que eu achei interessante, que leva em conta duas variáveis para chegar na contribuição de cada um dos atletas no campeonato. Vocês podem ver aí que na cor azul tá a utilização do jogador, né? Ou seja, o número de partidas avaliadas, e na cor vermelha o desempenho, né? Que foi a nota média que eu atribuí para cada jogador aí na soma das notas do Campeonato Brasileiro. Daí a gente chega no Rafael Cabral como jogador que mais contribuiu para o Cruzeiro nesse Brasileirão. Então, se tiver que botar uma plaquetinha lá na Toca da Raposa de funcionário do mês, o Rafael Cabral seria o agraciado, né? Como jogador que mais contribuiu nessa campanha de Campeonato Brasileiro. Fazendo menção de destaque também ao William, Bruno Rodrigues e Marlon, né? Jogadores que tiveram uma boa performance e uma presença em campo constante também. Com o zagueiro Luciano Castanho e o volante Matheus Jussa sendo os outros caras que, digamos assim, passariam de ano, né? Que tiveram uma nota acima de 6. O Luciano Castanho até mais presença do que rendimento, e o Jussa com melhores notas e nem tão presente assim. E no outro lado do espectro, para surpresa de nenhuma pessoa, né? A pior nota ficou para o Gilberto, que teve um alto número de presenças e uma nota muito baixa, né? A produtividade dele foi muito pequena, assim como a do zagueiro Lucas Oliveira, dos atacantes Wesley e Arthur Gomes. E assim a gente conseguiu fazer algo de produtivo, aquelas notas que foram atribuídas depois de todos os jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que eu aproveito inclusive para te agradecer por estar assistindo esse vídeo e por ter acompanhado as lives do canal durante toda essa temporada, que foi difícil, né? Tinha dia que eu tenho certeza que vocês não queriam assistir, muito menos eu fazer, mas no final deu tudo certo, o Cruzeiro na Série A e garantido na Sula do ano que vem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião e apontar alguma inconsistência que você tenha achado aí nos nossos gráficos também. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!